Olá, aqui quem fala é Edson Evaristo, socializando com você. E hoje eu gostaria de comentar sobre uma matéria que eu vi por aí falando sobre a obesidade. A obesidade. A obesidade, como nós sabemos, segundo a Organização das Nações Unidas, a Organização da Saúde, né, a Organização Mundial da Saúde, é a segunda doença que mais mata no mundo, a obesidade. A obesidade ela carreta uma série de outras doenças, né? Uma série de outras morbidades, de comorbidades que levam a pessoa à morte. Milhões de pessoas morrem todos os anos em decorrência da obesidade. E eu vi uma matéria que me chamou a atenção, né? Opinião: obesidade não deveria ser considerada doença. E eu li e tal, e vi com muita preocupação uma coisa desse tipo, uma matéria desse tipo, aí, sendo que a obesidade é algo que deve sim ser considerado doença, é algo que deve ser visto com muito cuidado, as pessoas devem tomar muito cuidado com a obesidade, e eu vejo com muita preocupação uma notícia dessa, aqui, uma opinião aqui sobre isso, né? Dizendo que a obesidade não deveria ser considerada doença. Vamos lá, né? Vamos aprofundar um pouco aí. Estudo atesta que doenças estão relacionadas diretamente à gordofobia, preconceito contra pessoas gordas e não ao peso. Confira, confira, confira 8 ativistas para seguir, né? Mas aí é outra coisa, né? Mas assim, opinião, né? Obesidade não deveria ser considerada doença. A gordofobia, né? Essa postura de preconceito, de hostilidade em relação a pessoas obesas é uma grande bobagem, claro, né? São pessoas aí, pessoas que, enfim, pessoas pequenas, pessoas pouco evoluídas aí, que praticam esse tipo de coisa. O fato de uma pessoa estar obesa é algo que nós devemos nos atentar em relação à saúde dela, em relação à saúde em decorrência da obesidade, e não praticar nenhum tipo de preconceito, obviamente. Né? Isso aí é outra situação. Mas agora você associar a gordofobia com não considerar a obesidade doença é outra coisa. Né? Eu achei muito perigoso isso aí. Né? Vamos lá. Você sabia que a ideia de obesidade como doença foi construída a partir de um paradigma científico patriarcal e mercadológico? Esse mesmo estigma nos vendeu há muitos anos que pessoas LGBTQIA+, eram doentes. Hoje, os estudos do corpo gordo defendem que nem todo corpo pode ser considerado doente. Por isso, rechaçam o uso da palavra obesidade para se referir à totalidade desses corpos. Pessoas gordas são apenas gordas. O marco da balança não é capaz de definir se a pessoa tem coração saudável, índice de glicose, etc. É assim, né? Vamos lá. Olha só o que diz aqui, né? Que a obesidade foi construída a partir de um paradigma científico patriarcal e mercadológico. A mesma situação que nos apresentou pessoas LGBTQIA+, como doentes. A questão da sexualidade é uma questão comportamental, é uma questão mais subjetiva, enfim, não é tanto uma questão física. Assim, o fato de alguém ser homossexual, ser bissexual, ser transexual, não coloca em risco direto a saúde dela. Não tem um risco direto por causa dessa condição, não existe. A obesidade já é diferente. Então, assim, comparar a obesidade, a gordofobia com LGBTfobia, para mim já é um pouco relacionar coisa demais, é um pouco forçar um pouco demais a coisa. Né? Apesar de ambas as situações, né, tanto a LGBTfobia como a gordofobia são preconceitos, mas eu acredito que sejam de formas diferentes. Ambos condenáveis, ambos não devem ser praticados, mas são situações diferentes. Né? Como eu disse, uma pessoa LGBT
não se coloca em risco à sua saúde como a obesidade coloca a pessoa diretamente. Então eu acredito que o fato de uma pessoa ser gorda, tudo bem, que pode não necessariamente ela pode estar doente, ok, né? Isso é fato. Mas também é fato que muitas pessoas morrem de obesidade todos os anos. Morrem de obesidade todos os anos por consequência direta da obesidade, consequência direta das doenças que a obesidade traz. Né? Isso é uma condição fisiológica da pessoa. É diferente do LGBT, né? Das pessoas LGBTQIA+, que são situações diferentes, aí, que é uma situação mais subjetiva. Né? Claro, tem uma situação comportamental, mas é uma situação mais subjetiva. A obesidade também tem uma questão subjetiva, uma questão emocional envolvida, não tenha dúvida. Mas a obesidade, a consequência da obesidade, ela promove, sim, alterações diretas no seu corpo, que pode, sim, provocar doenças. Um estudo publicado essa semana pela revista científica Science Mag dá conta que a obesidade nem sempre significa problemas de saúde. Há muitas pessoas classificadas como obesas e que não têm nenhum sinal de doença e vivem uma vida longa e saudável. Ok, afirma a publicação fisiologista Lindo Bacon, ator Bacon, olha só o nome sugestivo do sujeito. Autor e defensor da positividade corporal e professor da Universidade da Califórnia. Então, positividade corporal. Então, quer dizer que positividade corporal, eu não sei profundamente o conceito de positividade corporal. Mas, assim, isso não quer dizer que você deva ignorar os fatores de risco da obesidade. A obesidade é uma doença, sim, mata milhões de pessoas o ano todo, e não quer dizer que o fato de algumas pessoas serem obesas e não terem problemas de saúde, não quer dizer que elas nunca terão problemas de saúde, não quer dizer que elas vão viver mais ou vão viver menos, isso não quer dizer nada a princípio. Então, o fato de algumas pessoas obesas não terem doenças não quer dizer que todas as pessoas obesas não terão doenças. São casos à parte. São casos à parte. O fato de pessoas obesas não terem doenças são casos à parte. Não é uma regra. Então, o perigo já começa por aí. Você achar que as pessoas acharem que obesidade não é doença, então vamos ficar obeso, vou comer tudo que é porcaria e pronto, e acabou. Não é bem assim. Não é bem assim. É claro que isso não quer dizer que isso não justifica gordofobia, isso não justifica nenhum tipo de preconceito, claro. Né? Por isso que eu acho que associar uma coisa com a outra é um tanto perigoso, é um tanto demais, assim, né? Bacon considera o corpo em si não um fator determinante em doenças. Para o especialista, marcadores como condição social, discriminação e acesso a alimentos saudáveis são mais decisivos em relação à saúde das pessoas. Ok, também concordo com ele. Ele cita alguns estudos que atestam que pessoas gordas sem problemas metabólicos geralmente têm maior nível de escolaridade e têm melhores condições socioeconômicas do que as consideradas obesas com problemas de saúde. Ok, né? Ok, né? Pode ser pessoas obesas, sem problemas metabólicos, tem um nível, uma situação socioeconômica melhor, uma escolaridade melhor, ok. Em março de 2020, um estudo publicado pela Nature Medicine indica que a comunidade médica precisa urgentemente rever a ideia de patologização dos corpos gordos. O estudo demonstra como esse atendimento negligente, moralista e preconceituoso é assim, se for um atendimento negligente, moralista e preconceituoso, não é uma visão médica, porque a postura da medicina não é ser negligente, ser moralista e ser preconceituosa. Então, isso não condiz com uma postura médica. Então, você associar negligência, falso moralismo, aí, preconceito com atendimento médico, também é algo que você está sendo preconceituoso com a classe médica. Né? Enfim, os médicos precisam tratar a obesidade como uma doença que ela é.
né? Médicos cuidam de doença, cuidam de saúde, cuidam de doença, assim como psicólogo também, né? Há pessoas que procuram o psicólogo por questão de compulsão alimentar, né? Então, assim, a obesidade ali, ele não está ali para ser julgado, ele não está ali. Uma pessoa que vai procurar um psicólogo, ela não está ali no psicólogo para ser julgada, ela está ali para ser compreendida e para se compreender, né? Vamos lá. Então, com esse atendimento negligente, moralista e preconceituoso, traz consequências graves para as pessoas gordas, como ansiedade, isolamento social, estresse, transtornos alimentares e suicídio, por exemplo. O estudo, o estudo atesta que estas, sim, são doenças relacionadas diretamente à gordofobia, preconceito contra as pessoas gordas. Gente, vamos lá. Com preconceito, sem preconceito, com moralismo, sem moralismo, obesidade continua sendo doença. O preconceito deve ser combatido de outras formas. Quando a gente vê gordofobia, a gente presencia gordofobia, algum tipo de preconceito contra a pessoa obesa, por ela ser obesa, é claro que isso aí deve ser combatido com uma questão de educação, uma questão de compreensão, mais escolarização, conscientização, porque o fato de uma pessoa ser obesa, ela não tem que sofrer preconceito nenhum. Quer dizer, ninguém deve sofrer preconceito nenhum. As pessoas devem ser compreendidas e não julgadas, né, o tempo todo ali, ser julgadas por outras pessoas. Não estou me referindo à questão do direito, né, à questão da justiça. Estou me referindo à questão de relacionamentos. Se uma pessoa pratica preconceito, ou se muitas pessoas praticam preconceito contra as pessoas obesas, isso não quer dizer que a obesidade deve ser normatizada, deve deixar de ser doença para que essas pessoas se sintam um pouco melhor, mas não deixem de ser obesas. Eu acho que isso um caminho perigoso, se for isso aí, né? É um caminho perigoso, porque a gente não, o fato da gente não aceitar que a obesidade seja uma doença não quer dizer que ela não seja uma doença. Ela vai continuar sendo doença e vai continuar fazendo mal e vai continuar matando as pessoas. Outro estudo é obesidade em adultos, uma diretriz de prática clínica, assinado por mais de 100 profissionais de saúde canadenses, publicado pela renomada revista tal, que pede a revisão imediata do CID da obesidade e sugere sua exclusão. O documento propõe uma maneira mais humana para tratar os corpos gordos, considerando suas variações e necessidades. Não o número de índice de massa corporal, formado por apenas duas variáveis, peso e altura. E a questão do índice de massa corporal eu também questiono. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Não é todo mundo ali que é considerado. Às vezes tem pessoas ali que você visualmente você vê que a pessoa não é obesa, não está com uma obesidade mórbida. Às vezes o índice de massa corporal dela está alto ali. Enfim, é algo discutível, sim. Formado apenas por duas variáveis, peso e altura. A medida é tão ultrapassada quanto a que, em tempos de eugenia, era usada para medir o crânio de pessoas negras e atestar violências contra estes corpos, acusando-os de serem menos saudáveis ou capazes. Eu também acho que comparar a obesidade com esse racismo, de achar que pessoas negras eram inferiores às outras pessoas, eu acho que é também forçar um pouco a barra. O racismo contra pessoas negras aí que colocava o negro numa situação de inferioridade, uma situação de que eram pessoas menos humanas que as outras, isso aí é uma questão, uma violência, enfim, gravíssima, né? Totalmente desumano. Mas agora comparar com gordofobia é uma outra situação, né? A gordofobia, por ser também condenável, por ser também uma espécie de desumanização da pessoa, é uma forma de desumanizar a pessoa obesa, é algo baixo, é algo rasteiro, é algo que também demonstra, da parte do preconceituoso, que ele é uma pessoa pouquíssimo desenvolvida. Fazer uma comparação desse tipo é um pouco demais. Por quê? Por quê? Porque o fato da pessoa negra, ninguém considera negro
como uma forma de doença, uma forma nociva. Tudo bem que era usado, o fato da pessoa ser negra era usado para praticar violências, né? Praticar violências ou desumanizar outra pessoa. Mas o fato da obesidade é outra coisa. O fato da pessoa ser negra não a coloca, por exemplo, em risco de vida direto, né? Como é o caso da obesidade. A obesidade coloca a pessoa em risco de vida. A obesidade coloca a pessoa em risco de vida pelo fato de ser obesa. A própria obesidade provoca isso. Então é obesidade, é de dentro para fora que provoca isso. O fato de uma pessoa ser negra e o fato dela receber, por exemplo, manifestações racistas, né, ou até mesmo em tempos atrás, manifestações de violência pelo fato dela ser negra, era uma questão já social, era uma questão de que a sociedade tinha essa postura hipócrita, essa postura desumana, né? A questão da gordofobia também é social, só que são situações distintas, aí, são bem distintas, né? O ser negro não é uma doença. Ser obeso é uma doença. Faz mal para si. Ser negro não faz mal para si ser negro. Ser obeso faz mal para si, né? Para si próprio. Em 2013, a Associação de Medicina Americana, Associação Médica Americana, decidiu classificar a obesidade como doença. Porém, antes da reunião, a associação pediu ao seu Comitê de Ciências e Saúde Pública para exemplificar a questão e o grupo trouxe um grande documento sugerindo que a obesidade não fosse oficialmente nomeada doença. No documento, especialistas ressaltaram que não havia sintomas reais para que a questão fosse realmente considerada uma doença. Além disso, a medicalização da obesidade poderia ser danosa para as pessoas gordas, criando mais estigma e colocando-as em tratamentos desnecessários. Olha, criar estigmas é uma questão social, isso deve ser evitado, obviamente, deve ser evitado, mas eu acredito que não classificar a obesidade como doença não seja o caminho, porque as pessoas precisam, sim, ter ciência de que aquela condição de obesidade é uma doença, é algo perigoso, é algo que pode acarretar danos à vida dela. A pessoa precisa ter essa consciência, né? E as pessoas também precisam ter a consciência de que aquilo é uma condição da pessoa e não deve ser alvo de preconceito, obviamente. De acordo com o livro Nutrição Comportamental, os membros da AMA ignoraram as recomendações do comitê e argumentaram que o rótulo de doença traria mais benefícios do que danos. A questão econômica também falou alto, pois caso o Programa Governamental de Saúde americano reconhecesse a obesidade como doença, as pessoas passariam a ser elegíveis para tratamentos e os médicos poderiam cobrar mais para atendê-los. Eu vejo que esse aí é um aspecto típico do capitalismo, né? Não é bem da obesidade. Mas vamos lá. Apesar da obesidade ter sido considerada doença para que as pessoas recebessem tratamento adequado e para diminuir o estigma sobre os corpos gordos, o preconceito só piorou. Hoje as pessoas gordas são ainda mais negligenciadas pelos profissionais de saúde. Então, eu concordo com isso, mas eu vejo isso como uma questão de educação, uma questão de conscientização, tanto por parte dos profissionais de saúde, né, e assim como por parte da sociedade em geral. Eu sei que as pessoas têm uma tendência a culpar as pessoas obesas pela própria obesidade. Ah, você é isso, você come porque você quer, porque você não tem controle, porque você não quer disciplina, você come porque quer. Quer dizer, as pessoas julgam muito. É aquilo que eu disse, as pessoas não têm uma compreensão da coisa. A pessoa quer simplesmente julgar a outra. Julgar, apontar o dedo e não quer ajudar. Não quer compreender. Então, isso é uma questão social grave mesmo, é uma questão de educação, uma questão de conscientização. A gordofobia médica é um problema vivenciado pela maior parte das pessoas gordas. Além da falta de aparelhos e objetos acessíveis, há muitos relatos de descaso dos próprios profissionais de saúde, sobretudo médicos, que acaba gerando consequências graves na vida de uma pessoa gorda, inclusive um ciclo de não cuidado. Isso é muito perigoso, quando profissionais de saúde possuem, se colocam nessa postura
agressiva mesmo, desumana, contra as pessoas gordas, né? A pessoa é assim, porque tem mesmo aquele preconceito de que o gordo é gordo porque ele quer, de que o obeso ali ele está naquela situação porque ele quer, porque ele gosta, porque ele quer comer, porque ele prefere comer do que fazer outras coisas, do que se cuidar, do que fazer exercício, e não entendem a questão da obesidade como uma doença física, uma doença social, uma doença psicológica. A obesidade ela deve ser vista nesse âmbito aí de uma doença integral do ser humano. Ela afeta todos os aspectos da vida humana. O CID de doença, o CID-10E66, hoje nada mais é do que uma ferramenta de poder da medicina para controlar, perseguir e inviabilizar os corpos gordos. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que, apesar desse preconceito, eu acho um pouco de exagero. Não são só médicos que cuidam de obesos, psicólogos também cuidam de obesos, psicanalistas cuidam de obesos, fisioterapeutas, outros profissionais não médicos, a enfermagem. Tudo é uma questão de conscientização. Tudo é uma questão aí de conscientização desses profissionais em não exercer seu julgamento. Inclusive nos códigos de ética, eu conheço bem o código de ética da enfermagem, o código de ética da medicina, o código de ética da psicologia. A gente não pode ali ter postura preconceituosa, postura, enfim, que vá contra a dignidade das pessoas. Então, essas pessoas estão com faltas éticas. Elas estão cometendo faltas éticas aí, né? A Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, a obesidade mata 2,8 milhões por ano. Divulgada nessa quarta-feira, de 2012 ainda, né? O relatório Estatísticas... Eu acho que esse índice ainda deve estar pior, viu? Estatísticas Mundiais da Saúde de 2012, a Organização Mundial de Saúde afirma que a obesidade é a causa de morte de 2,8 milhões de pessoas por ano. Hoje, 12% da população mundial é considerada obesa, diz o diretor do Departamento de Estatísticas da OMS. Eu acho que esse índice ainda é maior hoje em dia. O relatório 2012 mostra que o continente americano, 25% dos adultos são obesos, sendo a região com maior incidência do problema. No extremo oposto está o Sudeste Asiático, com apenas 3% de obesos, baseado em dados de 194 países. O Departamento de Estatísticas da OMS afirma que todas as regiões do mundo a obesidade duplicou entre 1980 e 2008. Todo país que sofreu muita influência ocidental, principalmente influência dos Estados Unidos, o número de obesos aumentaram. Vários países ali do Sudeste Asiático, hoje, 2023, que tem ali uma influência maior por parte dos Estados Unidos, por parte dessa cultura ocidental, esses países têm mais obesos hoje em dia. Brasil, inclusive, né? Os dados divulgados alertam, em síntese, para o aumento das doenças não contagiosas ligadas à obesidade, diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares. Elas representam 2/3 das mortes no mundo. O assunto ainda é um dos principais a serem tratados na Assembleia Mundial de Saúde, que ocorre de 21 a 26 de maio, em Genebra, Suíça. Nós temos uma indústria alimentícia muito forte, uma indústria que fabrica muita porcaria, que fabrica muitos gêneros alimentícios e não alimentos, de fato. Essas pessoas simplesmente, essa rede industrial é muito poderosa, é muito grande e, enfim, é difícil falar alguma coisa aí com essas indústrias dominando mercados, sem contar que as pessoas, muitas vezes, por falta de opção, acabam comprando só produtos industrializados, tem pouco acesso ali a produtos in natura. Vamos ver aí algumas doenças que a obesidade causa. Doenças cardiovasculares, né, como foi dito, a obesidade é um importante fator de risco para as doenças cardíacas, incluindo hipertensão arterial, pressão alta, doença arterial coronariana, angina e infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva e acidente vascular cerebral, AVC, né, o famoso derrame. Diabetes tipo 2, a obesidade está fortemente relacionada ao desenvolvimento da diabetes tipo 2, uma condição crônica que afeta
a maneira como o corpo utiliza a insulina para controlar os níveis de glicose no sangue. Inclusive, hoje, tem muitos pesquisadores que falam em diabesidade, que é a diabetes decorrente da obesidade. Distúrbios respiratórios. A obesidade pode causar distúrbios respiratórios, como a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que pode resultar em problemas respiratórios durante o sono e fadiga diurna. Câncer. A obesidade tem sido associada ao maior risco de desenvolvimento de vários tipos de câncer, incluindo câncer de mama, cólon, ovário, pâncreas, fígado, rins e esôfago, entre outros. Eu nunca vi, na verdade, apesar dessa primeira reportagem que a gente viu falar em pessoas obesas que não têm problemas de saúde, eu nunca vi uma pessoa obesa que não tivesse problemas de saúde. Eu digo por mim mesmo. Eu emagreci até agora 45 quilos, ainda estou num processo aí de emagrecer. Algumas pessoas já disseram para eu fazer um vídeo sobre isso. Possivelmente eu vou fazer aí um vídeo sobre isso. Mas assim, eu nunca conheci uma pessoa obesa que não tivesse problemas de saúde. Distúrbios metabólicos, né? Continuando aqui com as doenças acarretadas pela obesidade. A obesidade está frequentemente ligada a desequilíbrios metabólicos, como dislipidemia, níveis anormais de lipídios no sangue, resistência à insulina. A resistência à insulina é diabetes, né? A pessoa não consegue metabolizar a insulina, não consegue utilizar a insulina e a glicose fica no sangue, não entra na célula. Então a pessoa ela sente mais fome, sente mais vontade de comer doce, né? Justamente porque aquela insulina, aquela glicose, aquele açúcar não está sendo aproveitado pelas células, pelo corpo. E a esteatose hepática não alcoólica, acúmulo de gordura no fígado. Gente, esteatose hepática, cirrose, tem pessoas que desenvolvem essas doenças e não bebem, desenvolvem porque consomem muito açúcar, muitos alimentos, muitos carboidratos, como arroz branco, os farináceos, né, produtos à base de farinhas, massas aí, alimentos, bebidas doces, né, refrigerantes, por exemplo. Vamos ver, doenças renais. A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de doença renal crônica, que pode progredir para insuficiência renal. Doenças do fígado. A obesidade pode levar a problemas hepáticos, como esteatose hepática não alcoólica, em casos graves, a cirrose. Doenças articulares. A obesidade coloca uma carga adicional nas articulações, aumentando o risco de osteoartrite e outros problemas articulares. Problemas na coluna, problemas nos joelhos. Quer dizer, eu não vejo como a obesidade não pode provocar problemas de saúde em uma pessoa. Doenças gastrointestinais. A obesidade pode aumentar o risco de refluxo gastroesofágico, doença do refluxo gastroesofágico e cálculos biliares. Complicações durante a gravidez. A obesidade durante a gravidez está associada a complicações como diabetes gestacional, hipertensão arterial, hipertensão gestacional, parto prematuro. Espera aí, gente, eu vou tentar acertar aqui. Parto prematuro e problemas neonatais. Problemas associados à obesidade, problemas psicossociais. A obesidade também pode levar a problemas psicológicos, como depressão, ansiedade, baixa autoestima e discriminação. Esses problemas psicossociais é que estão sendo também levados em conta pela reportagem aí, que afirma, né, que a opinião aí da pessoa ali que escreveu a reportagem, dizendo que obesidade não deve ser uma doença. Esses problemas psicossociais precisam sim ser tratados, muitas vezes com psicólogos, mas a melhor forma é você tratar a obesidade, você deixando de ser obeso. É a melhor forma de você tratar a obesidade. Então eu vejo com muito cuidado isso aí, com muita preocupação, quando você afirma que uma doença crônica, uma doença perigosa como é a obesidade, deva ser ignorada ou não considerada doença pelo fato de haver discriminação, preconceito, inclusive entre os profissionais de saúde. Eu até vejo como válido trazer esse assunto à tona, como essa questão da falta de essa falta de empatia, na verdade, por parte de alguns profissionais de saúde aí que acabam culpabilizando o obeso pela sua própria condição.
e, e faz com que a pessoa se sinta pior ainda do que ela já está, e isso pode dificultar o tratamento, isso não tenha dúvida, né? Eu acho importante trazer isso. Mas eu não sei, eu acredito que não, de que classificar a obesidade, não classificar a obesidade como doença é algo que vai ajudar nesse contexto. Eu acho que o que ajuda nesse contexto é a educação, é construção de uma sociedade mais empática, uma sociedade baseada no bem-estar social, escolarização, é uma cultura de respeito pelo ser humano, uma cultura de respeito pela vida, uma cultura de respeito pelo diferente, coisa que a gente tem muito pouco. Então, eu acredito que sejam esses fatores que devam ser mudados e não necessariamente a obesidade em si. Como eu disse, eu nunca vi uma pessoa que não tenha problemas decorrentes da obesidade, uma pessoa obesa que não tenha problemas de saúde. Apesar da matéria afirmar que existem pessoas obesas que não têm problemas de saúde. Eu até acredito que sim, que não tenha, que tenha mesmo pessoas assim que não tenham problemas de saúde. Mas a pergunta, as perguntas, né? Até quando elas ficarão sem doenças? Até quando elas vão ficar sem sentir as consequências da obesidade? Né? Porque é óbvio, porque a obesidade é uma questão antinatural. Antinatural. O corpo, a nossa musculatura, a nossa, o nosso esqueleto, ele não foi feito para aguentar tanto sobrepeso. Ele foi feito para aguentar um pouco de sobrepeso durante um tempo, quando a gente está carregando um peso, alguma coisa assim. Agora, você carregar um sobrepeso constantemente, ele não foi feito para isso. Então, é ideal que as pessoas se conscientizem de que a obesidade é uma doença, sim, que a obesidade mata, e que em casos de obesidade as pessoas devem procurar atendimento médico, atendimento psicológico, e diante de qualquer tipo de preconceito, a pessoa deve avisar as autoridades policiais. Não devem deixar passar o preconceito, visto que a reportagem aí, a matéria diz que essas pessoas sofrem preconceito. A matéria também fala uma coisa que eu esqueci de falar, falta de equipamentos. Realmente, falta equipamentos para obesos, falta sim. Às vezes aparelhos de ressonância, aparelhos de imagem, aparelhos de raio-x, muitas vezes elas suportam até uma quantidade, um peso, um certo peso, depois não suporta mais. Então, essas pessoas precisam procurar um local que aguente o peso delas. Isso existe, sim. Eu já passei por isso, eu já cheguei a ter quase 190 quilos, 180 cacetados, 189, 187 quilos. Hoje eu estou com 125 quilos. Né? E então, assim, eu sei, eu já passei por isso. Mas eu resolvi essa questão, estou resolvendo essa questão e conscientizando. Estou resolvendo essa questão adquirindo hábitos saudáveis de alimentação, praticando exercício físico, que está fazendo com que eu reduza meu peso. Né? E eu estou me sentindo muito melhor, a minha glicemia está melhor, hipertensão melhorou, tudo melhorou, a minha disposição física melhorou. Então, obesidade nunca foi vantagem para ninguém. A obesidade, gente, na minha concepção, eu concordo com, a, com a Organização Mundial da Saúde aí, concordo que a obesidade deva ser sim considerada uma doença, e não é para as pessoas obesas se sentirem pior com isso, muito pelo contrário, é para que elas se sintam estimuladas a se tratarem, estimuladas a terem uma vida melhor. Porque quando você diz que obesidade não é uma doença, vamos supor que a partir de hoje a obesidade não é uma doença, eu acredito que vai criar no imaginário das pessoas de que elas não devem se preocuparem com a saúde alimentar, é, com exercícios físicos, enfim, eu fico muito preocupado com as consequências disso aí também. Da mesma forma como o autor preocupa-se com as consequências de uma gordofobia supostamente gerada pela condição médica da obesidade, eu também me preocupo com o fato de que a obesidade possa não ser mais considerada doença e as pessoas
não verem mais obesidade como um perigo, como um perigo. Então, assim, eu sei que condições socioeconômicas muitas vezes impedem as pessoas de terem um acesso a um alimento saudável. Eu entendo isso, claro. Isso é outro fenômeno também da nossa sociedade, né? De uma sociedade capitalista, uma sociedade essencialmente desigual, uma sociedade essencialmente em que uns têm muito mais do que precisa e outros não têm nem o básico para sobreviver. Mas, na medida do possível, nós temos sim que construir uma vida saudável. Muito cuidado, gente, muito cuidado com ideologias, porque isso aí que eu apresentei hoje aqui é uma ideologia, é uma opinião, é uma ideia. Não é necessariamente o conhecimento científico, porque o conhecimento científico diz que a obesidade mata e mata milhões todo ano. E nós devemos ficar muito atentos sobre isso. Então devemos tomar sempre muito cuidado com ideologias que estão aí muitas vezes, sempre muitas vezes com aspecto, com aparência aí de liberdade, de luta pelas minorias, né? Enfim, tem sempre um aspecto muito altruísta, mas muitas vezes as consequências não são boas, as consequências podem ser muito ruins e destrutivas para os seres humanos. Então, eu espero que vocês reflitam aí, deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você acha disso aí, o que você pensa sobre isso. E logo eu vou fazer um vídeo sobre o meu emagrecimento, o que eu fiz para emagrecer, porque tudo que eu fiz é sem contraindicação, viu, gente? Sem problema nenhum. Qualquer pessoa pode fazer sem problema nenhum. Então é isso. Um grande abraço a todos e até breve.